Boa noite, bem-vindos a este canal do YouTube, do Facebook, do Instagram. Fazemos a transmissão do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, toda sexta-feira às 18 horas. Nós vamos iniciar o estudo de hoje, nesse horário maravilhoso das 18 horas, que é a hora do Ângelo, a hora consagrada a Maria de Nazaré, segundo consta na obra Memórias de um Suicida, onde as preces, os cânticos são endereçados a ela nesse momento, e nós aqui na Terra nos ligamos nesse horário, nesse sentimento de prece, de evangelho, nessa conexão com a nossa querida mãe. Então, eu vou convidar a todos aqueles que nos acompanham e que logo mais assistirão esse vídeo, a, juntos em prece, elevarmos o nosso pensamento a Deus, rogando a Ele bênçãos, amparo, assistência para esse momento de nossas vidas, pedindo ao nosso Mestre amado Jesus que permaneça em nós, nos auxiliando, nos amparando através do seu Evangelho, que possamos estar conectados com Ele através dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, e que permita a espiritualidade amiga e protetora, os nossos guias espirituais, os nossos anjos de guarda, nos auxiliarem nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, e que possamos, fortalecidos e amparados nessas orientações que o Mestre Jesus nos deixou, prosseguir a nossa jornada aqui na Terra, na certeza de que estamos construindo o nosso destino e que estamos amparados, passo a passo, pela misericórdia divina, pelo nosso Mestre amado Jesus e por tantos irmãos que nos auxiliam. Então, em nome dessa equipe grandiosa que nos assiste nesse momento em que realizamos esse evangelho de forma online, espíritos que se ligam nessa tarefa e que auxiliam na harmonia desse momento, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Nós vamos hoje dar início ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. É um capítulo muito interessante. Ele trata do retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E na instrução dos espíritos, mais uma vez, ele reforça as informações sobre a vingança, o ódio e o duelo. Mas nós vamos hoje conversar sobre esses dois primeiros itens. Retribuir o mal com o bem e os inimigos desencarnados. Então, nesse primeiro item, que trata de retribuir o mal com o bem, nós vimos em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47, esse ensinamento. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e sobre os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Então, aqui em Mateus, esse ensinamento de Jesus, ele vem trabalhando, como ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Então, por isso ele se refere àquele povo daquela época e diz, aprendeste que foi dito. Aquela época, o ensinamento era esse, ame o seu próximo. E o inimigo? Bom, o inimigo é o inimigo. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Tanto é que nós vimos em várias passagens do Antigo Testamento orientações que mandavam a passar fios de espada aqueles que não crescem como ele. Então era como se fosse assim, não, se o teu povo está do teu lado, crê como você, esses são o teu próximo, é a ele que você deve amar. Agora, se eles não comungam do mesmo pensamento,
do mesmo sentido religioso, você pode passar fio de espada, homens, mulheres, crianças, não interessa. Esse era o ensinamento que aquele povo tinha. Por isso que Jesus traz esse ensinamento quando diz: aprendeste o que foi dito. Era dessa forma que vocês eram educados. Mas eu estou trazendo um novo alimento. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos, vocês vão esquecer. O ensinamento agora é: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque todos são filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos de Deus, aqueles que nos fazem o mal também, os que nos perseguem, os que nos caluniam. E Deus não cria um sol exclusivo para um ou outro, não. O sol está aí para todos. A chuva está aí para todos, não escolhe ninguém. Justamente porque se amar só os que nos amam, qual a recompensa disso? Qual é o esforço que a gente está fazendo com isso? Qual é a melhoria que está trazendo em nós? Porque é muito fácil amar só quem nos ama. E ele diz: não procede assim também os publicanos, que eram criticados por aquele povo, que eram tidos como pessoas de má vida. Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos. Então, se nós só temos olhares de atenção, de respeito e de consideração para aqueles que rezam na mesma cartilha que nós, seja política, seja religiosa, seja de que segmento for, qual é o que nós estamos fazendo mais do que os outros? Não estamos fazendo nada mais. E aí ele diz: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Porque os escribas e os fariseus, eles se sentiam como donos do reino de Deus aqui na terra. Mas Jesus dizia: se você não fizer, se a sua justiça não for mais abundante do que a deles, você não vai entrar no reino dos céus. A justiça deles não vai te conduzir a isso. E aí, continuando, o texto do Evangelho nos diz: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Então percebam que Jesus nos convida a olhar um pouco mais alto, a ter um entendimento mais claro de algumas coisas nas nossas vivências, porque ele diz qual é o mérito da gente só amar aqueles que nos amam. As pessoas de má vida também fazem isso. Então, se nós queremos ser melhores, se nós queremos ser perfeitos, se nós queremos alcançar essa perfeição, nós temos que nos trabalhar de tal forma que a gente possa alcançar essa condição que, infelizmente, não temos ainda. Nós, por enquanto, estamos amando apenas aqueles que nos amam, e olhe lá, não são a todos que nós amamos, aqueles que nos amam. Muitas vezes tem aqueles que nos amam e que sofrem porque nós não correspondemos, não é isso? E se fizermos o bem só aos que nos fazem? Quantas e quantas vezes que a pessoa se sente na obrigação de retribuir um bem que recebeu? Não, a pessoa comigo naquele momento não falhou, eu também não posso falhar com ela. Mas não tem nenhum olho atento para a necessidade de qualquer outra pessoa. Nunca fez nada por mim, nunca se interessou por mim, nunca olhou por mim. Esse é o nosso, a nossa fala, é o nosso diálogo, né? Mas Jesus está nos convidando a buscar mudar esse nosso comportamento, essa nossa atitude, de forma a que a gente queira ser alguém de uma vida de bem. Porque ele diz que para fazer só os que nos fazem, os de má vida também procedem assim. Se só emprestamos àqueles por quem podemos esperar o mesmo favor, e realmente é muito, muito presente isso na nossa realidade hoje. Ninguém empresta um bem valioso para uma pessoa que não tem condição de pagar, com receio de que essa pessoa
ter algum acidente, alguma coisa dessa natureza, e aí, como é que vai ficar? Já o outro, não, mas ele aí, se der problema, ele tem como me pagar. Então, nós temos essa preocupação. E Jesus está nos convidando a gente pensar um pouco mais alto, pensar um pouco mais com sentimento de amor pelos nossos semelhantes. Modificar em nós essa condição de afeto que nós temos. E aí o Evangelho continua a nos dizer: pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, veja bem, auxiliar sem esperar coisa alguma, isso é algo que nós precisamos aprender. Porque nós temos visto muitas pessoas decepcionadas, muitas vezes nós nos decepcionamos. E dizemos, não ajudo mais, não reconheceu o que fiz, não ajudo mais. Deixamos de ajudar até outras pessoas porque não recebemos reconhecimento daquelas a que ajudamos. E aí Jesus nos diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 32 a 36. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é vosso Deus. Então, veja bem, Deus, que é um Pai grandioso, maravilhoso, Ele assiste a todos os seus filhos. Sejam ingratos, sejam maus, sejam bons, seja lá o que são todos seus filhos. Todos recebem do seu amor, da sua bondade. E Jesus, aqui no Evangelho, nos pede para sermos misericordiosos, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, ele diz, sede, pois, sede. Nós não somos ainda. Nos convida a que avancemos, sejamos um dia, se Deus quiser. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Veja bem, se já é difícil amar o próximo, imagina essa aplicação aqui, amar os inimigos. O próprio Evangelho nos diz que é a mais sublime aplicação, quando nós conseguimos chegar a essa condição de amar os nossos inimigos. Porque quem está de posse dessa virtude é alguém que já pode se considerar vitorioso, porque já venceu, já alcançou etapas aí, venceu o egoísmo, venceu o orgulho, porque na maioria das vezes o nosso ódio, a nossa raiva, o nosso desejo de vingança, essa condição de não amar e não perdoar o inimigo, muitas vezes está muito incutido aí o orgulho e o egoísmo. Algumas situações que a gente se sentiu extremamente ferido, o nosso egoísmo, o nosso orgulho se sentiu extremamente feridos, e aí a gente não perdoa de maneira nenhuma. Mas aí o Evangelho nos diz claramente para a gente atentar bem para essa questão de amar os inimigos, dessa palavra amar. Porque muita gente diz assim, como é que eu vou amar um inimigo? Como é que eu vou amar uma pessoa que me fez mal? Como é que eu vou amar alguém que me feriu? E aí o Evangelho nos diz que não pretendeu Jesus assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Então, veja bem, o Evangelho é muito claro. A gente que não entende corretamente, a gente é que pega ali na letra e não vai além. Justamente quando o Evangelho nos fala de amar o inimigo, Jesus sabe, os espíritos nobres sabem, justamente com relação a essa condição, que não dá para ter a mesma ternura que a gente tem por uma pessoa que a gente ama por um inimigo. Imagina,
alguém que traiu a nossa confiança, alguém que nos feriu, alguém que nos magoou, alguém que causou uma situação desastrosa. Como é que a gente vai ter por essa criatura a mesma ternura que temos por aqueles que caminham lado a lado, que estão ali sempre ao nosso amparo, são pessoas da nossa confiança, da nossa amizade? Não há como de maneira nenhuma. A gente não vai ter essa confiança nessa pessoa, porque a gente sabe que ela já nos fez mal. Então, de repente, ela não vai ser alguém que não vai ser só essa vez, a gente pensa assim, sei lá se ela não vai fazer pior. Então, com certeza, a gente não vai ter essa condição de amizade que a gente tem com uma pessoa e que a gente sempre teve uma convivência sadia, sempre teve harmonia, sempre teve alegria, de maneira nenhuma. Mas, assim, é claro que a gente vai ter um esforço aqui, conforme o Evangelho vai nos orientar e nos esclarecer, justamente porque é impossível. Se a gente só atentar para isso, amar os vossos inimigos, a gente pensar que Jesus está só dizendo, ame o seu inimigo, assim como você ama seu filho, a sua pessoa querida, de maneira nenhuma. Então, nós não temos como nos sentir bem na presença de um inimigo, da mesma forma que a gente se sente na presença de um amigo. Quem tem um inimigo sabe que quando se encontra com ele, o choque é grande. Choque emocional, não precisa nem se aproximar. Só de ver, de saber que a pessoa está no ambiente, que a pessoa chegou. Muitas vezes a pessoa já se preocupa, já se sente mal, sabe lá o que pode acontecer, já vai se retirando. Então, já é muito difícil a convivência com alguém que nos prejudicou. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então, existe uma lei física que esclarece sobre isso, que é essa lei da assimilação e da repulsão. Quando nós estamos na presença de alguém querido, que a gente se sente bem, que a gente gosta de estar com a pessoa, a lei que funciona aí é a da assimilação. Nós temos prazer em abraçar aquela pessoa, estar perto daquela pessoa, nós nos sentimos bem com a presença dela, os nossos pensamentos são maravilhosos em relação àquela criatura. Mas quando nós estamos diante de um inimigo, a lei que funciona é a repulsão. Nós não nos sentimos bem. Essa corrente fluídica que existe entre eu e essa pessoa me traz sensações ruins. Eu não me sinto bem com a aproximação dessa pessoa. Os meus pensamentos não são bons nesse momento. E muitas vezes da criatura também não é, e a gente forma uma corrente, uma conexão negativa. Então, não há como. Então, a maneira de sentir é muito diferente, mesmo por essas condições que a lei física nos traz e nos esclarece. Então, amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. É por isso que a gente diz, como é que eu vou amar um inimigo? Porque a gente entende assim, que Deus está mandando, Jesus está mandando, que a gente coloque no nosso coração, juntinho com as pessoas queridas, o nosso inimigo. E não se trata disso. Continuando, o Evangelho nos diz, uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, à razão cabe estabelecer as diferenças conforme aos casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Quem não já passou por essa experiência? De estar diante de alguém querido e sentir o coração acelerar. Mas acelerar de alegria, de felicidade, de prazer por aquela pessoa estar ali.
Mas o coração também acelera quando nós estamos diante de um inimigo. Só que esse acelerar aí já é diferente. Já traz para o nosso corpo uma inquietação, uma angústia, um desespero, uma revolta, uma tristeza, sei lá. E as reações são completamente diferentes. O que a gente mais quer é que aquela pessoa saia da nossa presença. Então, é uma pobreza de linguagem, como nos diz o Evangelho, que faz com que a gente queira entender um termo para ser aplicado a duas situações que não têm condições de maneira nenhuma. Então, nós precisamos entender muito bem, e o Evangelho é muito claro quando nos traz essas informações, como é esse sentimento de amor aos inimigos que Jesus nos pede que tenhamos. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condição o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem, não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Imagina que só de ouvir tudo isso que a gente já acha difícil, imagina abraçar o inimigo. Imagina sentir por ele o mesmo sentimento que a gente sente por alguém que a gente ama. De maneira nenhuma. Então, se vocês perceberam, nós estamos fazendo o estudo do Evangelho, estudo das leis morais, e essa questão dos inimigos, do perdão, está sempre muito presente nesses ensinamentos. Porque, na verdade, é a tônica da nossa vida. Nessa nossa relação de vidas, de reencarnações, nós estamos convivendo com seres que amamos, com inimigos, e a gente precisa aprender a lidar com essas situações. Então, Jesus está nos trazendo orientações através do Evangelho. Ele não está dizendo que a gente vai ter que fazer isso hoje, agora, na marra, não. São roteiros, são orientações para a gente ir se situando. Não é para você abraçar o inimigo, mas tente não guardar ódio, tente não guardar rancor nem desejo de vingança por essa pessoa. Alguns vão dizer, é impossível. Sim, é possível. Não agora, mas a tentativa vale, o esforço vale. Perdoar sem pensamento oculto e sem condição mal que nos cause. Isso também é algo que a gente precisa trabalhar. Não é algo que se consegue assim num estalo só porque o Evangelho mandou. Porque o Evangelho está aí há mais de 2000 anos e a gente ainda não conseguiu internalizar isso. Porque a gente só pensava assim, eu tenho que amar o inimigo. Só que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer essas orientações. Vamos nos trabalhando. Nós vamos opor obstáculo à reconciliação, se surgir o momento, se surgir a necessidade. Se no primeiro momento a gente colocar um obstáculo, surge outra oportunidade, vamos tentando. Vamos tentar desejar o bem e não o mal. E aí a gente vai conseguindo não amar como se ama o amigo. Mas isso também é uma forma de amar. A gente não desejar ódio, não, todas essas condições que nós falamos aqui. Abster-se por palavras, por atos, e tudo que possa prejudicar. É a pessoa criar um certo distanciamento, não aquele distanciamento, não quero nem ver, mas evite falar dessa pessoa. Evite comentar os atos que essa pessoa praticou, porque toda vez que a gente fala, aquilo parece que reaviva em nós aquele sentimento. E com isso a gente vai tentando e vai conseguindo sim. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro.
Então, veja bem, a criatura incrédula, ela não, nem pensar em perdoar. Primeiro, porque ela acha que a vida começa no berço e termina no túmulo. A pessoa me fez um mal hoje, se eu tirar a vida dela aqui, pronto, estou livre dela. É o que pensa. Então, para ele, a vida presente é tudo. Ele não pensa que teve um antes, que vai ter um depois, de jeito nenhum. Se tem alguém que pode lhe prejudicar, ele não está preocupado em se recompor com aquela criatura, refazer o caminho dele, ele quer se livrar. E muitas vezes estão aí as causas das vinganças, né, que a gente sabe, de criaturas que vão lá e resolvem a sua maneira, porque acham que está tudo resolvido. Não tem nenhum interesse em perdoar de maneira nenhuma, acha até que isso é fraqueza. Nem pensar nisso aí de maneira nenhuma. Então, muitas vezes, vai lá, comete atos atrozes, às vezes até pior do que os que viveu, se vinga, porque acredita simplesmente nisso. A vida presente é tudo, não tem mais nada depois disso aqui, não teve antes. Só que o fato de acreditar não muda a realidade dos fatos. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que ele cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se do que lhes serve de instrumento. Então, aqui, nós chegamos em um ponto em que nós saímos daquela criatura que acredita que é o momento, é o hoje, e passamos a um entendimento totalmente diferente. A maneira de ver que o Espírito tem, que a pessoa que é crente em Deus tem, entende que não é só hoje. Nós tivemos um passado, nós temos um futuro, nós estamos vivendo atualmente um momento que é só um pontinho ali na nossa estrada evolutiva. Nós estamos num planeta de expiação e provas, onde o mal predomina. Por quê? Porque nós não somos bons verdadeiramente, senão a gente não estaria aqui. Então, nós estamos transitando com seres em condições diversas. E dentre esses, se encontram aqueles com quem nós já convivemos no passado. Nós já vivenciamos experiências no passado, nós temos débitos com essas criaturas, ou muitos conosco também. Daí esses choques que volta e meia acontecem nas nossas relações, da gente, de repente, estar vivenciando um processo difícil com uma criatura, sem ter sequer convivência com ela, e de repente parece que já conhece aquela pessoa, que aquela pessoa já lhe fez todo o mal do mundo. Tudo isso diz respeito a passado e presente vivenciado por nós. Então, quem tem essa visão consegue entender melhor esse ensinamento de Jesus. Por que que nós devemos amar os nossos inimigos? Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar sua paciência e sua resignação. Essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Porque é justamente isso. Se nós temos provas difíceis que nós enfrentamos aqui, no campo da saúde, da família, e a gente é paciente, a gente não se queixa dessas situações que a gente vive, que é difícil, porque a gente entende que Deus está confiando em nós, permitiu que a gente passasse por aqueles momentos de dificuldade. Então, o Evangelho nos diz, se nós não nos queixamos da prova, também não devemos nos queixar dos instrumentos, que muitas vezes são os nossos irmãos, que caminham lado a lado conosco e que vão nos favorecendo aqui e ali,
com algumas situações difíceis, né? Pensando assim, a gente se dispõe mais naturalmente ao perdão, né? O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera ser inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a deste último. Lembram daquele ensinamento de Jesus, quem quiser ser o maior, seja o mais humilde? É justamente isso aqui. Mas o que a gente faz? Não, a gente não quer ser o mais humilde, não. A gente quer ser o maior na grosseria, na ofensa. Bateu, levou. A gente acha que o nosso mal tem que ser maior mesmo, e ofendeu, vai receber. Só que, dentre os seres, aqueles seres que evoluem, que se moralizam, esses têm um outro entendimento. Eles não consideram, quando são insultados pelas criaturas, porque entendem que ali está um ser em condição inferior. Nós vimos aí, na trajetória do nosso mestre amado Jesus, todas as situações pelas quais ele passou, de humilhação, onde as criaturas tentavam rebaixá-lo de todas as formas, e ele sempre se manteve superior. Nunca desceu ao nível dos adversários, de maneira nenhuma. Então, justamente para nos dizer que é preciso que a gente tenha uma alma maior e mais nobre, mais generosa do que daqueles seres que tentam nos atacar, porque estão num estado de inferioridade maior. E aí tem uma causa que a doutrina espírita nos esclarece, nós precisamos atentar para essa questão do amar os inimigos, porque esses nossos inimigos desencarnados nós precisamos conhecer, que ainda não conhece. Então o Evangelho nos diz, ainda outros motivos tem um espírita para ser indigente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Então, veja bem, esse é o motivo principal para que a gente comece a pensar na possibilidade de perdoar o inimigo. Primeiro, porque essa criatura que nos ofendeu, ela está vivenciando ainda um estado de imperfeição maior do que o nosso, talvez, não sei, mas com certeza essa pessoa um dia ela vai se melhorar, ela vai se transformar, ela vai reconhecer seus erros, ela vai se tornar bom, e Deus vai possibilitar quantas oportunidades ela precise para se recompor, para se tornar esse homem de bem. Nós mesmos já vivenciamos experiências dessa natureza, aonde vivenciamos estados de imperfeições maiores do que nós temos hoje. E Deus nos permitiu, através das várias reencarnações, das experiências, em que nós fomos corrigindo os nossos defeitos, fomos reconhecendo os nossos erros, fomos nos tornando melhores. Então, muitos dos espíritos hoje que estão numa condição elevada, muitos deles já trilharam estradas muito desregradas de dor, de sofrimento que causaram aos outros. No entanto, hoje nem são reconhecidos mais pelos seus erros. Então, nós temos esse entendimento dentro da doutrina espírita de que todo ser humano que hoje vive esse estado de ignorância, de imperfeição, ele realmente não faz o bem pelo bem, não reconhece, não sabe o que seja. Mas o aprendizado da vida vai lhe conduzir. E outra coisa também, a morte não vai nos livrar da presença material do nosso inimigo. Nós temos consciência disso. Esse espírito que voltou para a pátria espiritual em estado de revolta, de ódio, e muitas vezes retornou pelas nossas vias, né, pelo que nós atentamos contra ele, coisa dessa natureza, podemos ter certeza
continua tão vivo quanto estava aqui no mundo espiritual, com um ódio maior, com uma revolta maior, e vai nos perseguir. Então, Jesus nos pedia para amar o inimigo, para não fazer mal ao inimigo, para cessar essa cadeia de ódio, para não perpetuar isso, para a gente não sofrer mais. Que assim, nos diz o Evangelho, a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir mais irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo, amai os vossos inimigos. Então, não adianta, a vingança não resolve. Essa criatura vai voltar para o mundo espiritual com muito mais irritação, com muito mais ódio, com muito mais desejo de vingança do que a gente possa imaginar. Muitos são os casos de obsessão que nós vimos aqui, que acompanhamos na Terra, de transtornos obsessivos, de perseguições espirituais, que tem tudo a ver com o passado. Muitas vezes nós estamos aqui dizendo, eu nunca fiz mal a ninguém. Sim, talvez não nessa vida, mas com certeza. Nós deixamos aí uma lavourazinha no passado, irmãos que ainda se encontram no mundo espiritual, num estado de revolta muito grande, nos perseguindo, fazendo de tudo para que a gente sofra, cobrando de nós as nossas atitudes. Então, Jesus aí, quando nos orienta para amar os nossos inimigos, ele está nos trazendo uma utilidade bem prática do perdão. Não é perdoar por perdoar, não. O primeiro favorecido seremos nós. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Então, às vezes, se a gente procede bem, até o inimigo olha e diz assim, mas eu não vou... Essa pessoa está fazendo tanto bem, essa pessoa é uma pessoa direita, então eu não vou mexer com isso, não vou atrás disso mais, não. Porque é justamente mediante esse bom proceder que a gente vai fazendo de um inimigo um amigo. E a gente precisa fazer isso antes, enquanto estamos a caminho com eles, como nos disse Jesus. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que, por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Então, esses nossos irmãos que estão no mundo espiritual, eles se manifestam através de obsessões, de subjugações, que são termos desconhecidos de muitas pessoas que aqui se encontram, que estão nos ouvindo, que desconhecem a doutrina espírita, mas a obsessão é a ação persistente de um espírito mau, que quer nos prejudicar, que está ali no nosso caminho. Ele tá tentando bloquear todas as vielas, todas as sendas que se abrirem para nós. Tudo que puder fazer para nos prejudicar, eles vão tentar. E quando chega ao estado de subjugação, a criatura já não reage mais, já não responde mais por si, já é o espírito que comanda, e a gente vê casos de loucuras, processos de tantas e tantas outras coisas que estão aí na nossa vivência, muitas vezes dentro dos nossos lares, na nossa convivência, que infelizmente são provações, porque a criatura vai sofrer muito com isso. E mais com certeza também vai aprender muita coisa. Então, infelizmente, nós estamos num planeta onde esse mal predomina. E interessante, os Espíritos nos dizem aqui nessa mensagem,
que se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Então, veja bem, nós não somos tão bonzinhos assim. Esses espíritos que estão em torno da atmosfera terrestre, que interferem tanto em nossas vidas, nos nossos pensamentos, só estão ali por conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Somos nós que atraímos eles. Quando nos melhorarmos, nós vamos libertando essas consciências também. Aí eles não terão mais por que estarem ali nessa convivência conosco. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Precisamos lembrar dessas criaturas que partiram para o mundo espiritual com ódio, com revolta, com desejo de vingança, ou muitas vezes por vingança nossa, e começar a trabalhar. Trabalhar a questão do perdão, das preces, porque alguns processos, muitas vezes, nós já estamos vivenciando por conta disso. E aí, os nossos irmãos nos dizem no Evangelho: outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Então, esses nossos irmãos espíritos doentes, desequilibrados, já foram tidos aí como deuses infernais, como demônios, mas não, são nada mais, nada menos do que as almas desses homens ainda muito perversos, que se encontram no mundo espiritual, que não se despojaram desses instintos materiais. E ninguém vai aplacar a ira deles, a fome deles, o ódio deles, com nenhum tipo de sacrifício. Nós temos que trabalhar essa questão da caridade, do perdão, do amor do próximo, do amar os inimigos. Aplacar essa fúria deles não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então, nós temos que buscar, através das nossas preces, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, reconduzir ao caminho do bem aqueles espíritos que estão ainda nesse estado de revolta, que estão no mundo espiritual, nessa condição de ódio, de vingança. Então, meus amigos, com esse evangelho de hoje, nós entendemos verdadeiramente o sentido da palavra amai os vossos inimigos. Por que que Jesus nos convidava a trabalhar esse sentimento em nós? Precisamos, porque nós estamos vivenciando lado a lado os nossos inimigos, aqui na Terra, no mundo espiritual, nesse ir e vir das nossas reencarnações. E se a gente não aprender a amar, a gente vai continuar sofrendo. Aqui no mundo espiritual, quando retornarmos, sempre vivência de dor, desequilíbrio e sofrimento. Então, Jesus nos convida, vamos cortar essa cadeia de ódio, vamos buscar amar os nossos inimigos. E aí nós agradecemos a companhia das nossas amigas, a Pati Gundim, da AMA. Obrigado, Pati, você está aqui conosco. A Deivila Castro também, a Luane, dando boa noite. A Pati dizendo, vivencio muito, que bom. E a Eliane também desejando boa noite. Nós desejamos uma boa noite a todos. Convidamos vocês a nos acompanhar às sextas-feiras, às 18 horas, nesse trabalho de evangelho que nós estaremos aqui. Nós começamos por ocasião da pandemia, mas não vamos fechar esse canal.
Nós vamos continuar o estudo do Evangelho toda sexta-feira. A Casa Espírita retornou à atividade, nesse momento, às 19h30, estará começando o estudo presencial para quem deseja participar. O estudo online também, outra plataforma do Google Meet. Hoje, sexta-feira, nós temos 3 momentos de estudo do Evangelho na Casa Espírita Semente Cristã. Então, uma boa noite a todos, muita paz, um bom final de semana, que Deus nos abençoe, nos permita continuar nessa paz, nessa harmonia, nessa tranquilidade, que o nosso planeta possa respirar um ar melhor dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, porque a atmosfera dele depende muito de nós, para que a gente possa ter mais melhoria, mais saúde, mais tranquilidade. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, nós encerramos o Evangelho de hoje. Uma boa noite a todos.